As empreendedoras, um brinde mais uma vez esse momento, estar aqui no Las Lobas Círculo com as convidadas maravilhosas parceiras, com a Tati, com a Edith. E a gente vai falar sobre o livro Mulheres Correm com os Lobos, na perspectiva, na visão, né, do empreendedorismo, da vida cotidiana, o que acontece no nosso dia a dia, o que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu, o que acontece no empreendedorismo, que tem tudo a ver com o que a gente lê no livro, que a doutora Clarissa estudou muito profundamente, colocou os contos para a gente se enxergar nesses contos, né, e visualizar o que a gente pode melhorar. E aí as meninas, as lobas convidadas de hoje, parceiras, já mais que convidadas, são parceiras, a Tati e a Edith. E a gente está na armadilha 6 do conto dos sapatinhos vermelhos, que é o conto do capítulo 8 desse livro. Então, a gente já está na 6ª armadilha. Esses círculos estão todos ali no perfil do Instagram, dá para assistir todos. E quem quer assistir na velocidade 2, estão lá no meu canal do YouTube. Então, coloquei todos os círculos lá. Então, a gente teve Conto da Vassaliça, Barba Azul, Pele de Foca, Pele da Alma. 3 capítulos já. E agora estamos no 4º capítulo. E tá lá no meu canal do YouTube, Tuti Sandrine. Se pesquisar lá no YouTube vai aparecer. Dá para assistir lá na velocidade que você quiser, 2, 1,5, 1,75. Então tá lá. E eu já vou convidar as meninas aqui. Bem-vindas, todas que estão chegando, quem está assistindo depois também. Já vou convidar as nossas parceiras supers aqui de sempre, a Edith. Que hoje a gente tem, olha, assunto para falar. Se deixar, nós ficamos até... Oi! Olá! Ai, meninas! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. E vocês? Falando nisso, as mandalas ficaram lindas, hein, Tuti? Ficaram legal. Como estão? Maravilhosas. Estreando hoje aí nas lives. Ó, Gislene disse respira. Gislene, eu respiro, Gislene. Às vezes eu preciso respirar, porque eu começo a falar assim. Falo todo o conteúdo, falo demais e não respiro. Entre os assuntos. Boa dica, Gislene, boa dica. Então, hoje a gente está nessa 6ª armadilha, que se chama O Recuo Diante do Coletivo, a Rebelião na Sombra. Esses nomes enigmáticos aí da doutora Clarissa, mas que faz muito sentido quando a gente começa a ler, e ela traz aí a visão dela, ela aprofunda em cada armadilha, ela vai aprofundando o que vem acontecendo, o que aconteceu no conto, partes importantes para a gente refletir. E hoje esse recuo diante do coletivo que ela fala ali. Já quero começar com as meninas falando do início desses trechos iniciais da armadilha 6, para a gente começar esse bate-papo. E se tu tá assistindo aí, se coloca no lugar de auto-observação para escutar o que a gente está falando aqui e olhar na sua vida o que está refletindo aí, em que parte, o que está acontecendo e o que pode ser melhorado, né? O que a gente pode fazer. E aí tem uma parte muito interessante, porque hoje e ontem eu estava falando nos meus stories sobre a mulher se moldar ao ambiente que ela está para poder conquistar alguma coisa. Às vezes para conquistar o sonho que ela acha que tem, né? Porque às vezes é o sonho do outro. E a gente tenta se moldar aquilo ali. Por que eu busquei esse assunto, né? Porque esse fim de semana eu assisti pela milionésima vez o filme O Diabo Veste Prada. E a menina lá do livro, para quem já assistiu, né, mas a assistente lá do filme, ela tenta se moldar ao que a a editora da revista quer, precisa e acha bonito, né? Uma pessoa que entende de moda, entende das marcas renomadas e tudo mais. Ela achava que aquilo era ideal e a menina vai trabalhar com ela, só que ela não sabia combinar cores, ela se vestia do jeito dela.
quando ela entra lá, ela percebe que a editora não reconhece ela, não dá reconhecimento para ela. E ela pensou, como que eu vou ser reconhecida? Se vestindo naquele mesmo nível, digamos que está todo mundo ali na revista. Então, como ela tenta se moldar para buscar aquele reconhecimento ali da editora? E o que aconteceu? Daí ela foi os amigos dela foram, os amigos dela foram até observando que ela estava indo contra a natureza dela, né? Que é muito que a doutora Clarissa fala, quando a gente vai contra a nossa natureza, a nossa liberdade, a nossa mulher selvagem, a gente vai contra isso para tentar se moldar, se adaptar ao coletivo, à cultura, à sociedade e tudo mais. E aí, lá nessa história do filme, no final, o que acontece, né? Não sei porque não assistiu, já é spoiler, né? A editora fala pra ela, olha, como tu é muito parecido comigo, eu percebi que tu é como eu, realmente, tu passa por cima das pessoas para poder conquistar o que tu quer. E ali caiu a ficha dela, né? Como assim? Eu não sou essa pessoa. Realmente caiu a ficha dela, eu não sou essa pessoa. E eu acho que chega um momento na vida que cai a ficha da gente também. Eu não sou essa pessoa. E aí vem aquela incógnita. Quem sou eu, né? A gente não sabe nem quem é, para que lado que eu vou, o que eu fiz a vida toda, fica aquela coisa muito estranha, né? E aí nessa primeira parte, ali na página 276 do livro, ela fala o seguinte: o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa, ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo às pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidos do isolamento, mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco, né? Então, quanta coisa a gente vai tentando ser a maravilhosa, né? Ser a que faz tudo, a que é boa em tudo, né? Boa no trabalho, é boa em casa, é boa lá na igreja, é boa não sei onde, é boa em tudo que é lugar. A gente quer estar ali e a gente se molda a cada ambiente que a gente chega para poder fazer parte daquele coletivo, né? E a mulher, quando ela vai empreender, por exemplo, já trazendo para as gurias para a gente conversar sobre isso, ela não tem o que se moldar. Ou primeiro ela se molda às empresas tentando ser igual a outras, e aí vem a comparação da gente querer ser parecido com alguém que está maior que a gente, e a gente já quer um resultado rápido. Ou a gente tem uma empresa, não consegue botar a nossa autenticidade ali, o que realmente a gente é. Acaba copiando os outros e tendo uma empresa igual, porque a gente vai se moldar, o que a gente aprendeu aquela relação à moldade, né? Então, gurias, o que vocês querem falar sobre esse trecho? Como é para vocês, assim, durante a vida, esse estar se moldando, essa pressão da gente ter que ser a mulher isso ou aquilo, a santa, a esclarecida, a correta, a controlada, e querem marcar alguma coisa que aconteceu na vida de vocês? Fiquem à vontade. Vou falar eu. Porque isso aconteceu muito na minha vida. Aconteceu na vida de todo mundo, na verdade, né? Acontece que a gente cria uma maneira, um caminho neural para nossa mente e aquele caminho é o certo. Porque foi aquilo que a gente aprendeu. Então, de eu ver minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente já frequentava uma igreja, então já tinha um molde, né, pré-estabelecido de como viver, né, de como ser aceita nos grupos e tudo mais. E com o tempo, a vida vai mudando, as circunstâncias vão aparecendo na vida, mas a gente continua no mesmo caminho, porque é o caminho que a gente conhece, é o caminho que a nossa mente conhece. Eu não sei agir de outra forma. E se, por exemplo, eu caio em mim, que nem você estava falando, Tuti, ai não, mas não é isso que eu quero ser. Bom, se eu não sou isso, o que que eu sou? Aí vem a grande questão. E aí o que que eu faço? Por insegurança, por medo, eu volto no caminho que eu estava. Porque ali eu pertenço, ali eu conheço, ali eu sou alguém. Acontece que o que a gente não se deu conta ainda é da nossa, vamos dizer, divindade, né? Nós somos um ser
único e que nós temos a vida já dentro da gente e essa vida proporciona para gente, Deus ou o universo, seja lá quem for, proporciona para nós as capacidades necessárias que a gente precisa. Já tem, já existe. Só que eu ainda não conheço. Então, eu vou precisar me moldar. Então, depois que eu me casei, eu peguei, entrei numa outra religião, entrei num casamento parecido com o da minha mãe. Por quê? Porque era o caminho que eu conhecia. E aí, um dia, tipo assim, virei a mulher rebelde, né? Virei a mulher selvagem. E aí me revoltei e falei, e larguei tudo. Larguei, porque não estava funcionando. Já tinha 40 anos que eu estava na mesma tentativa de buscar, de tentar me encaixar naquele molde. Mas é que nem a moça do filme que você estava falando. Chega uma hora, ela falou assim, eu quis tanto, tanto esse trabalho, era o meu sonho, né? Era o sonho dela. E aí ela foi se encaixando aos pouquinho, porque a mulher foi moldando ela, falando assim, não, essa roupa tá muito feia, ela olhava feio para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí ela falou assim, não, eu vou começar a fazer. E ela começou de uma forma até, vamos dizer, é que no filme conta dessa forma, né, de uma forma brusca, assim, ela meio que saiu, né, da água ela foi para a terra. E aí ela começou a ter problemas de relacionamento em casa, porque ela deixou de ser aquela pessoa que o namorado conhecia. E ela começou a ser a que a chefe gostava. Um personagem que a chefe gostava. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a ser um personagem que todo mundo gostava. Nossa, você é excelente. Nossa, como você faz as coisas direito na igreja, menina? A gente te admira pra caramba, viu? Te admira. Mas é engraçado que esses elogios, eles não preenchem. Aí você percebe assim, eu sou uma farsa e a tonta tá me elogiando. Eu sou uma farsa. Eu sou uma invenção da minha cabeça. Porque dentro de casa eu não me comporto assim. E tem uma outra coisa. E aqui vem falando sobre essa rebeldia. E eu lembrei da minha sogra, da minha primeira sogra, que ela falava assim: para que eu vou me preocupar com as guerras lá fora, se dentro de cada casa, dentro da minha casa, tem uma guerra? Então, aqui ela fala muito sobre o coletivo, muito sobre a sociedade, muito sobre uma cultura. Mas qual é a minha cultura dentro de casa? E aí é que tá, porque quando a gente lê o livro, parece uma coisa bem grande, uma coisa muito grande para eu resolver. Como que eu vou resolver uma coisa da cultura? Como que eu vou resolver tudo isso? É dentro de casa. E aí eu me lembrei de uma outra história, de uma colega minha, que ela se separou também, e depois de um tempo, o ex-marido dela morreu e tudo, e ela ficou sozinha. O filho dela saiu de casa, casou e saiu de casa, mas a filha ficou com 2 netos, né, com os filhos dela. E quem dita as regras na casa é a filha. Ela paga as contas, cara. Porque a filha pega o dinheiro dela e usa para ela, mas ela, a mãe, paga as contas da casa. A mãe mantém tudo. E a filha dita as coisas para ela, mas é ditar mesmo, tipo assim, você não vai sair hoje. Você não vai sair hoje porque eu já tinha combinado com as minhas amigas e você precisa cuidar das crianças, como que eu vou fazer? E ela fica. É essa guerra. É esses pequenos pontos, porque como que eu vou mudar lá fora se eu não mudo aqui dentro? Dentro da minha casa eu tô falando, não tô nem falando de uma forma interior ainda. Que aí é um outro movimento que precisa fazer. Mas se quando você começa a ter uma consciência do que está acontecendo com você e você já muda algumas atitudes dentro da sua casa, lá fora vai ficar mais simples. Vai ficar mais simples. Tanto que a moça do filme começou a levar a vida dela, a vida que ela tinha na empresa, essa forma moldada, ela levou para casa. E aí o namorado já nem queria mais. Falando, não vai dar não. Não vai dar não. E é isso que precisa acontecer. Ou você é quem você é dentro de casa e fora de casa, e se for de uma forma positiva, ok? E se for dessa forma que você já está sendo controlada por todos na sua casa, se todos já estão querendo te moldar para que você encaixe na vida deles, olha que loucura, na vida de quem veio depois. Ah, eu já tinha 20 anos quando essa pessoa apareceu e agora ela está mandando em mim. É muita loucura. E eu penso muito nisso. E aí depois eu saí, eu fiz
Estou fazendo, né, as transformações que eu vou percebendo que eu preciso me ajustar, porque essa armadilha é muito fácil de a gente cair. Muito fácil. O tempo todo a gente está caindo. É muito simples. É muito simples. Porque também já é um caminho conhecido. Mas o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer um caminho diferente, um caminho neural diferente. É observar outras possibilidades de a gente poder sair dessa armadilha e desse molde. E aí, não é uma coisa muito simples, mas aí precisa de terapia mesmo. Para você extrair de dentro de você quem é você de verdade. Já que agora, neste mundo, você não está encaixando, você não quer mais pertencer a esse mundo, então agora você precisa encontrar o que é que você deseja para você. Só para você. Sem filho, sem marido, sem nada. Sem vizinho, sem igreja, nada. E é isso, fica a pergunta. Verdade. Você falou num tom, um trecho logo no início sobre caminho, né? Você seguiu o caminho porque era aquele caminho que você conhecia, você casou, foi para a igreja, né? Porque aí eu fiquei pensando num trecho que tem aqui atrás e eu fiz uma anotação. Mas por que a gente escolhe esse caminho, o caminho do outro? Isso é uma análise, né? Eu voei aqui, viajei comigo mesma. Mas assim, o que eu encontrei de resposta? A gente segue esse caminho do outro, não para, não no sentido de se igualar ao outro, mas porque é um caminho que alguém já fez, que você já conhece, e você, de certa forma, sente segurança em fazer isso. Porque todo mundo fez. É a questão realmente de se moldar. Nessa ideia de casamento, da mulher que é bela, recatada e do lar. Eu até anotei esse trecho que a Tuti começou, do coletivo. A sociedade, né, o coletivo diz o quê? Que a mulher tem que ser bela, ela tem que ser muito feminina, ela tem que ser comportadinha e estar sempre ali na posição de subserviência. Né? A gente, pelo menos assim, nossas avós que não se rebelaram, seguiram muito esse modelo de vida. E por que a gente segue também? Pelo menos eu acho que até a minha geração eu vejo que seguiu. É porque é o caminho que nós vimos as mulheres que nos cercaram e foi o caminho que elas trilharam. E a gente tinha aquilo como ideal, como correto. E aí você fez a pergunta, você soltou no ar. Mas e aí, quem sou eu? Eu sou o que eu me moldo? Aí eu concordo com todo mundo, é terapia. É a terapia que vai fazer essas provocações a cada encontro. E através da provocação você encontra várias respostas. Não é uma resposta certa e nem que tenha resposta errada. É uma construção. E é por isso que a terapia ajuda mesmo. Mas e aí? E a mulher? Ela é recatada do lar, mas ela está por dentro se corroendo. Porque não é isso que ela quer, não é essa a essência real dela. E aí eu me lembrei que eu andei vendo aí uns seriados de bruxas. E realmente, essas mulheres que são fora da curva, essas mulheres que não querem seguir esse caminho que já foi trilhado, elas querem realmente, né, desbravar, elas querem experimentar, elas querem vivenciar. Não no sentido, numa forma irresponsável, elas querem criar raízes. E aí me remete muito a essas mulheres que foram queimadas, ou como ela cita aqui, as mulheres que, enquanto o seu coletivo precisava que elas pegassem na direção para combater durante a guerra, tudo bem, foi tolerado. Mas quando tudo acabou, não, vamos botar todo mundo para a prisão e os seus homens, pais e irmãos que sejam responsáveis e que elas nunca mais repitam esse erro. Então, assim, enquanto vantajoso para o coletivo aceita esse momento rebelde, esse momento destemperado da mulher. Mas ela chega nesse momento em que ela diz aqui, lá no parágrafo do meio dessa 276 mesmo, vou falar o parágrafo inteiro, porque acho que um trecho só não vai fazer a completude do sentido. Lá em cima, perdão. Se ela foi rebelde, ou seja, se agiu de acordo com a natureza do seu self profundo, ela foi classificada de errada ou má. Então já passou dessa fase que o coletivo tolera, o coletivo não tolera. Ela tem que ser aquilo que eu moldei. E aí aqui embaixo fica uma coisa que me remete à infância. Eu não posso sair da infância, né?
Para uma criança selvagem nascida numa comunidade de valores rígidos, a consequência moral é a de passar vergonha de ser evitada. O coletivo evita essa pessoa. Ela não é boa para você, não ande com ela. Eu ouvi muito disso da minha avó, quando a gente ia brincar na rua e vinham outras meninas brincar, e na cabeça dela, aquelas meninas não tinham a mesma educação que eu estava recebendo, eram meninas que estavam meio que desvairadas pela rua, ou mais avançadas do que eu sempre fui muito infantil, e acompanhei mesmo. Eu brinquei de boneca até tarde, depois é que eu tive a obrigação de cuidar das minhas irmãs, de bonecas de verdade. E aí, aquelas meninas eu evitava, porque eu não queria ser repreendida em casa, porque a gente é repreendida quando a gente não está de acordo com o padrão que exigem da gente. E depois eu fui evitada por essas meninas, né? Porque, se não quer ficar comigo, então se vira aí nos 30. E aí, continuando, é uma atitude em que a vítima é tratada como se ela não existisse. Quantas mulheres não passam por isso quando elas estão no seu momento verdadeiro, do seu próprio eu? O seu eu assume o volante e, assim, não quero essa mulher, não concordo. É como a Miranda tratava a recém-chegada. Que louca, não sabe nem se vestir, não. Isso não me representa, isso não representa a imagem da minha empresa. Então evita, finge que ela não existe. Ela começa a perceber. A secretária, a assistente, quando a assistente se mostra se moldando dentro daquela caixinha que é a revista da Miranda. Aquele padrãozão de modelo. E aí lá embaixo, a ideia de forçar a vítima a se ajustar, e se isso não acontecer, destruí-la espiritualmente ou expulsá-la da aldeia para que define e morra. E eu completei assim, e não tenha ninguém seguindo o seu exemplo. Porque se o meu coletivo, que na verdade, aí eu anotei lá atrás, viver em sociedade é viver em um conselho de sentença. Todos fazem parte de um júri que vai decidir qual conduta é correta. Então, a gente infelizmente não foge disso. E o que eu entendo dessa mulher que vive em coletivo e que acha que tem que se ajustar? Concordo com a Edith, ela tem que ser ela mesma. Para conhecer essa essência dela, ela precisa, no meu entender, olhar essas mulheres que a precederam, olhar as mulheres que estão em volta para ela entender quem é ela. A terapia vai ajudar, o autoconhecimento vai fortificar cada vez mais, e isso é diário, isso é uma constante. E eu acredito que é isso que vai dar a coragem dela se colocar no mundo como ela mesma, sem medo desse julgamento, né? Se vai ser queimada na fogueira ou se vai ser isolada pelo coletivo. Mas eu acredito que esse autoconhecimento é que vai fazer ela ter aquela fala, né? A coragem significa seguir o coração. É onde ela vai ter a coragem de seguir o próprio instinto, o coração, de colocar o desejo dela no mundo, de dizer a que veio, de entender o caminho, o trajeto que as outras mulheres fizeram para que hoje ela faça de uma outra forma, de uma forma mais livre, mais ponderada e empoderada também. Eu vou falar mais um trechinho aqui, que foi interessante isso que você falou sobre a coragem, né? Que na teoria é muito bonito, né? Na teoria é fácil, né? A gente pegar e falar assim, não, menina, você tem que ter coragem, vai nessa aí. Você tem que ter força, você é boa nisso, não sei o quê. E aí tem um trecho que fala aqui que a coragem não é você usar ela de determinada forma para provocar um terremoto. Que foi isso que aconteceu com a Janis Joplin, né? Foi para um outro extremo, né? Foi a rebeldia, assim, de quebrar a mesa mesmo. E aí continua. A coragem significa seguir o coração. A receita. E eu lembro que quando eu atendi minhas clientes anteriormente, no comecinho lá, eu ainda falava, olha só, era uma coisa que eu sentia. Para que você possa encontrar a resposta, eu dizia isso para elas, para que você possa encontrar a resposta, você precisa separar a cabeça do coração. Porque enquanto você estiver ouvindo a sua cabeça, o seu coração não vai ter voz. Então, nesse momento, você vai precisar ouvir o seu coração.
E aí, a Tati falando também da Miranda, né? Quando foi que a Miranda começou a admirar a funcionária? Que eu não lembro o nome dela. Só quando ela se rebelou e saiu. Aí ela teve outros olhos. Porque ela moldou do jeito que ela queria, mas ela moldou para usar. Uhum. Ela moldou para servir para ela. Ali não tinha uma pessoa ainda. Não existia essa pessoa nunca. Nem com roupa feia e nem com a roupa que ela colocou. Não ia existir. Essa Miranda não pensava nela. Falava, essa menina não existe para mim. Não faz parte. Eu uso ela quando eu precisar. Para carregar minha bolsa. Ela jogava bolsa, jogava não sei o quê, para pegar café para mim. Para fazer as coisas que eu não quero fazer. Mas o dia que a moça disse que não queria mais, o dia que ela viu a moça fazendo as coisas do coração dela, foi nesse dia que ela teve um olhar de admiração. E ao mesmo tempo, foi isso que eu peguei no filme, né? Ao mesmo tempo, essa admiração era assim, nossa, se eu tivesse coragem de fazer o que ela fez. Porque essa minha colega, deve estar cedendo ainda a filha, essa colega minha, fazendo isso com o intuito de ter a família perto e ter o amor da filha, ela também não está sendo vista. E ela não percebeu isso ainda. Aliás, eu já conversei com ela há um tempo, mas aí ela não está afim de olhar para isso. E ela não está sendo vista tanto que a menina, por exemplo, a filha sai e esquece da mãe, cara. Esquece. Eu não quero saber se minha mãe está preocupada. Ela não existe. Ela só vai existir no momento que ela ouvir o coração dela, que ela tiver coragem para ouvir o coração dela. E ela agir através do coração dela, fazendo o que ela gosta. Independente se é cuidar da filha, dos netos, não importa. Mas é fazer o que ela gosta. Porque isso vai fazendo com que a gente fique transparente. Quando você começa a assumir o papel do outro, você deixa de ser você, claro, você fica sendo outro, você é transparente, você não existe. E aí é que tá. Como que você vai cuidar de que você possa começar a ser vista? É deixando de se preocupar em querer ser vista. Você não tem que ser vista por ninguém. Você tem que ser vista por você. E a coragem de olhar no espelho, né? Então, enquanto você não tiver coragem de olhar para você, você não vai ser vista mesmo. Nem por você, nem por ninguém. E assim vai, né? Você vai sendo levada assim, que nem folha no vento. Continua invisível no coletivo. Continua. Não tem profundidade, não tem significado, não tem importância, não tem não sei o quê. O Gasparetto falava sobre isso. A querida, você acha que fulano, você fazendo tudo isso, ela está lá preocupada com você, pensando em você, você nem existe. Cara, essas coisas, quando eu ouvi no começo, me chocaram. Você não existe. Enquanto você não existir para você, você não vai existir para ninguém. E é assim. E outra coisa, Deus olha e fala assim, nossa, eu dei uma vida para essa mulher. Fiz tanto, olha, a pessoa inteira ali, formadinha, com todas as capacidades, e ela está desperdiçando. Ela está desperdiçando. Por uma série de questões, gente. Também isso aqui não é um julgamento. Mas eu não posso ser Deus, já perceberam, né? Eu não posso ser Deus, que eu já... Mas a gente precisa... Foi isso que eu fui fazendo. Eu fui fazendo alguns movimentos de transformação dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Com os meus filhos. Quando eu percebi que eu estava sendo tão transparente que a minha filha começou a querer subir nas minhas costas, eu falei, não, querida, nessas costinhas aqui, não mais. Aí eu dei o grito de liberdade. E aí, cara, foi tão gostoso, tão libertador, também tava falando por todo mundo. Agora, e aguenta. E funciona. Não é fazer desse jeito, assim, de forma de criar um terremoto. Não é isso. Mas são em pequenas coisas. Você vai se libertando em pequenas coisas dentro de casa. E aí, quando você vê, você está transformada lá fora. No trabalho, com seus amigos, no relacionamento, de todas as formas. E vamos ver o que a Gislene falou aqui. Ela tinha perguntado antes, quando a mulher não é boa em casa, mas trabalha bastante fora de casa. O que me veio, a primeira coisa que me veio quando eu li essa pergunta, foi uma história de uma mulher que eu conheço, que ela tem várias coisas, né? Tem várias análises, isso vai depender da história de cada mulher, por que ela
foge, ou vai tanto trabalha, por que que ela não faz as coisas em casa? Depende, né? Mas a história de uma mulher que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, que eu conheço, ela cuidou muito dos filhos dela quando era criança. Então, o marido saía fazer outras coisas, trabalhava fora, viajava muito, e ela praticamente não fez nada assim por ela quando eles eram pequenos, assim, tava sempre com ele, cuidando, amamentando ali o dia todo com os dois. Depois de um tempo, quando mais ou menos quando um dos filhos aí teve o outro mais velho, tudo mais perto de 20 anos, e o outro com 12, 13 anos, ela resolveu, não, peraí, agora eu vou trabalhar bastante e vou fazer as coisas que eu gosto. E esse filho de 12, 13 anos vai ficar com o pai e eu vou ver quando for possível. E ela, nesse momento, ela assumiu, deu um grito de liberdade, apesar de não ser consciente naquele momento, assim, nessa análise que nós estamos falando aqui. Mas só que o quê? Ela se enfiou no trabalho, porque ela não achava que ela era uma boa mãe dentro de casa, ela achava que não era boa com cozinha, com limpeza de casa, essas coisas todas. Então, no lugar que ela era boa, era no trabalho. Então, ela se enfiava lá, plantão, trabalhando o tempo todo, muito pouco tempo em casa. O que que aconteceu? Isso em vários lugares que ela convivia, e eu estava junto em alguns lugares, eu escutava as pessoas falando, mas olha, ela deixa ele em casa todo dia sozinho com o pai. E ela tá aqui, e ela tá ali, e ela tá não sei aonde. E ela tá o tempo todo em outros lugares, e agora o menino fica sozinho. Vê se pode isso. Mas por que que o pai, antes, né, quando eles eram pequenos, o pai trabalhava fora e ela ficava em casa com os filhos, né? No momento que ela resolveu sair e aproveitar a vida dela, então que os filhos já estavam criados e tá tudo bem, né? Ela teve que assumir, não, peraí, quem eu realmente sou ali? Eu sou que gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar, gosto disso, daquilo, eu não gosto das coisas da casa. E eu já fui mãe, já exerci a minha função, agora eu estou aqui para o que eles precisarem. Mas, uma coisa que a minha terapeuta me falou esses dias é assim, e qual é a coragem que a gente tem de desagradar? Porque a sociedade, como ela diz ali, tem várias coisas que esperam que a gente seja a boazinha, a santa, a esclarecida, não sei o quê. Mas coragem de desagradar esses pontos, essas regras. Quanto a gente tem coragem de assumir isso? Não é fácil, como diz aqui nessa parte, a coragem significa seguir o coração. E essa mulher que eu estou contando a história para vocês, ela teve um ato de coragem todos os dias, porque enfrentar isso, enfrentar o marido fazendo cara feia dela sair, enfrentar os outros falando de que ela estava no lugar X e não estava com os filhos. Ela enfrentou a coragem dela todos os dias, ela seguiu o coração dela. E falei, o que eu vou fazer pela minha vida? Vou conquistar o meu sonho, que é esse aqui. Nesse momento é esse. Então, como é que a gente vai sustentar ser aquela que desagrada? E a gente começa por essas pequenas coisas, como a Edith estava falando. Não é assim, nossa, agora eu virei rebelde. E aí vem várias consequências com isso que a gente falou até nas outras armadilhas. Quando vem muito forte esse movimento, a gente entra em vício ou começa a fazer várias coisas bem loucas para poder chamar uma atenção, talvez, ou dizer, agora eu sou rebelde, realmente, agora abre aquela porta e enlouquece, né? Mas começar com as pequenas coisinhas. Não, às vezes dizer um não pra gente mesmo, né? Porque às vezes a gente tá convivendo num lugar que a gente não tá se sentindo bem, mas a gente tá indo porque dizem que é legal a gente ir naquele lugar. Ah, não, é legal conviver naquele lugar lá. E aí tu acaba indo, mas se tu disser, não, peraí, vou parar de ir. Vou parar de conviver com aquelas pessoas lá. Tu já tá dizendo um sim pra ti, tu já tá tendo um ato de coragem, né? E eu sei que isso não é fácil, né? Mas às vezes a gente olha muito pro tantão de coisa que a gente tem que mudar, em vez de olhar pro pouquinho que a gente podia mudar, pelo menos comigo e as minhas coisas, o que eu posso fazer? E depois com o outro, depois com as pessoas que estão ao redor, com a sociedade, etc, né? Essa coragem e vem a gente falando da terapia, desses círculos em que a gente consegue se analisar através disso com um terapeuta, um psicólogo, seja o que for, consegue ter uma visão de fora também
do que tá acontecendo, consegue dizer pra ti, olha, uma coisa que tu não tá percebendo aí, que tu tá fazendo, hein? Tal coisa. E aí caem algumas fichas, né? Às vezes a gente não consegue se observar totalmente. E aí a gente vai fugindo Foi o desse que eu, mundo. foi quando eu falei de provocação, foi nesse sentido mesmo, porque o terapeuta, o psicólogo, eles vão fazer essas questões, esses questionamentos. Por quê? Por que você pensa assim? É dessa forma como você realmente enxerga? Já tentou ver por outro lado? E o sentimento do outro? O que você pensa? Então, essas provocações vão levando a gente a tomar decisões. Você estava falando aí do como mudar, e eu estava lembrando que em todas as análises das armadilhas, ela sempre deixa isso muito claro. Tudo que é demais prejudica. Ser boazinha demais, comportada demais prejudica. Você ser rebelde demais, você se prejudica. Essa questão hoje do coletivo, eu vejo, tá? Eu vejo muito mais mulheres apontando o dedo, julgando outras mulheres do que os homens fazerem com os próprios para os próprios homens. É incrível. A mulher ainda é muito competitiva com ela mesma, em si e com a outra. A gente sempre fala, né, o ditado, nenhuma mulher se arruma para si mesma, ela se arruma por causa da outra. Que ela quer estar tão bonita quanto ela quer estar mais. Nunca por ela. E é o que a gente sempre vem falando. Olhar mais para si, ver o que você realmente deseja. Eu acho que o quem eu sou é ainda muito, muito complicado. É a mesma coisa que responder qual é teu sonho. Isso tudo ainda se mistura com o sonho do outro. E como a gente tem no outro um espelho, responder quem eu sou, eu vou acabar, dentro da minha resposta, eu vou acabar trazendo referências de minha mãe, de minha avó, de meu pai, e não respondendo realmente quem eu sou. E aí a terapia vai nos ajudar. Mas quando você fala Fala. É que, na verdade, também, responder quem eu sou é difícil por causa da questão de que você, eu e a Tuti, todas nós, a gente se fixa muito no problema, naquilo que precisa ser resolvido. E não numa possível mudança. Como é que você vai sair do seu problema focado nele? Eu penso assim, eu preciso realmente aprender a dizer não, eu preciso porque fulano está me abusando. Eu fico muito concentrada no problema, eu fico muito concentrada aqui. E se eu pudesse fazer essa imagem, colocar um pouquinho de lado essa imagem e fazer uma outra imagem, aquela que eu desejo para mim. Como que eu gostaria que fosse a minha vida? E aí, esse é um caminho neural que você faz. Porque esse caminho que você passa na floresta já é conhecido, ele já está limpo, você não precisa mais ter trabalho para passar nele. Então, esse é o que você conhece. Agora, você vai fazer um caminho diferente, que aí você vai precisar de bota, você vai precisar de um facão e você vai precisar ficar muito atenta. Por quê? Porque você precisa abrir esse novo caminho. Aí você vai cortar, e você vai abrir, e você vai começar a repetir, passar por ele. Até que ele fique tão limpo quanto o outro. E esse novo caminho neural é a dar solução. O que é que você quer? E isso a gente só vai encontrar bem no silêncio da nossa alma. Bem no silêncio da gente, o silêncio externo mesmo. E esse barulho mental que fica falando pra você, mas eu sou uma tonta mesmo, mas eu sou burra mesmo, mas fulano tá conseguindo, e eu não, e não sei o que, ppp. Esse você já conhece, esse você já sabe que não tá funcionando, então vamos tentar deixar um pouquinho de lado para fazer um outro caminho. E uma forma de fazer isso é escrevendo. Você pode fazer uma autoanálise do que é que você deseja para a sua vida escrevendo. Suponhamos que você pudesse... Aí você escreve. Suponhamos que acontecesse na sua vida, você escreve. E isso são frases e histórias que você vai colocar no positivo e não de forma negativa. Mas eu não gostaria mais que a minha filha me tratasse assim. Mas eu não. Não é isso. Agora você vai dizer o que é que você gostaria. O que você não gostaria, você já sabe. Agora você vai colocar o que você gostaria. Então faça cartas para você. Ninguém precisa ver.
Você pode até queimar elas na lua minguante. Não, não é essa que queima na lua minguante. Essa daí você pode guardar. Essa daí você vai ter que deixar bem guardada, gravada no seu coração. Minguante a gente Você vai escrever uma desapega. carta. Você vai escrever uma carta da mágoa, do ressentimento, de tudo aquilo que você tem em relação a tudo que passou. E essa você pode agradecer, claro, honrar toda a sua história e queimar na lua minguante. Agora, essas outras cartas, você vai fazer um novo caminho neural. Você vai conseguir enxergar novas possibilidades de resolver questões como essas que você talvez esteja passando. Por exemplo, a Gislene estava falando aqui, quando a mulher não é boa em casa. Não é boa em quê? Escreve. Em que você não é boa? E não é Quem boa disse nos olhos isso de pra quem? Qual o parâmetro disso? Pois Exatamente. Segundo a opinião de quem? Quem foi que te falou isso? Ah, não, mas eu acho. Por que que você acha? Por quê? Quando foi o momento que você imaginou que isso era o problema? Quais são as situações que acontecem na sua vida que você imagina que você não é boa em casa? O porquê? O que é que você está deixando de fazer que você acha que... Pergunta, a gente precisa conversar. E aí, escrever a carta é uma forma excelente de você conversar com você mesmo, para extrair de você as respostas. Você não precisa, talvez, pagar uma terapia agora. Se puder pagar, melhor, né? Mas, se não, você já pode fazer pequenos exercícios para que você descubra o que é que você realmente quer. Aí, você vai escrevendo, aí chega um momento que você fala assim, ai, meu Deus, isso aqui não, isso aqui é muito grande, eu não vou escrever isso aqui não. Ai, me deu até vergonha, não sei o quê. Escreve sim, deixa lá. Né? Ninguém vai te julgar, escreve, manda ver. Aí depois você lê, aí você fala, putz, grila, caramba. E coisas maravilhosas saíram daqui de dentro, porque sempre sai. Sempre sai. Sempre sai. Com certeza. É isso, pra gente não desagradar, respondendo a Tuti, pra gente não desagradar, né, de sair do padrão, se eu tenho que ser boazinha, só sempre ali pro próximo, né? Ah, você precisa, eu tô aqui, mesmo que eu não possa, mas toma aqui um pedacinho do meu dedo, toma aqui minha mão inteira, eu fico sem ela. Desagradar o outro é você se respeitar. Reconhecer seus limites e respeitar seus limites. Então, eu não sei se eu respondi, a gente respondeu direitinho a Gislene ou a Tuti, mas os problemas, os desagravos, sempre estarão aí. A gente que tem nunca uma vai agradar todo também, mundo, né? gente. A gente não vai Tem agradar uma todo diferença. mundo. O desagradar o outro tá aqui. E eu me agradar tá aqui. Se eu ficar Sim, o que é focando em mais desagradar o outro... importante? Hã? O que é o mais importante? É isso que eu tava falando, né? Você vai focar onde? Em desagradar o outro ou em agradar você? Tem uma diferença grande aí. Porque quando E eu um penso em limite no agradar... meio. Hã? Tem uma diferença e um limite no meio. Exatamente, exatamente. Então não é ficar focada no problema. Ah, agora eu tenho que desagradar ele porque ele tá ferrando a minha vida. Não é isso. Uhum. Mas é eu agradar a mim. Agora, o que vai acontecer com o outro, ele vai ter que fazer terapia. Ele vai ter que se virar. Ah, ué. Porque agora eu não estou dando mais as minhas costas para fulano subir. Aí fulano falando, nossa, mas você tá diferente. Ai, eu tô muito chateada com você. E não sei o quê. Fala assim, vai lá na Edith, na Tuti e na Tati, que ela pode te ajudar. Porque as minhas costas não vai dar, não. Não. Verdade. Mas às vezes é que a gente focar nisso, né? Mas tem duas coisas que a gente estava falando da gente escrever para o futuro, né? Mas o que que acontece? Vamos pensar numa... Vamos ver, eu tinha uma cama aqui na minha frente, onde eu estou, nesse escritório. Eu tinha uma cama, isso me incomodava muito, porque eu não queria ter uma cama no escritório, mas é o quarto de hóspede, mas ao mesmo tempo eu não queria ter a cama, mas eu queria ter o escritório, então eu fiquei naquela, ó, um ano aí nessa vontade de despachar essa cama, e convencendo o marido também, até que, só que a cama era uma cama box, estava cheia de coisas. A primeira vez que eu disse para ele, vamos vender essa cama, ele disse assim, mas onde a gente vai botar todas essas coisas, né? Então, assim, antes de terminar a história da cama, que a Edith falou, né? Eu preciso construir essa que eu quero ser,
mas eu também vou ter espaço, ter que abrir espaço nessa que eu não quero ser. Então, eu vou ter que abrir espaço dessa cama box, baú, que estava cheia de coisa, e para poder vender ela. Vou ter que tirar essas coisas e colocar em algum lugar. E eu vou ter que despachar isso. Então, essas coisas que eu não quero mais que aconteçam comigo, que a Edith até falou da lua minguante, né? A gente faz muito esse exercício de escrever o que a gente também não quer mais. Não, eu não quero ser aquela mulher isso ou aquilo, eu não quero ser aquela simpática boazinha demais, e queimar essa carta na lua minguante também, porque eu preciso abrir espaço. É como tentar colocar uma coisa numa gaveta cheia de coisas. Ou não tem espaço. Eu, para esse sonho, que a gente pergunta muito, né, para nós mesmos, o que tu sonha? Qual é o teu sonho? Mas se tu tá cheia de sonhos dos outros, cheia de coisas que tu quer conquistar, de outras pessoas que tu acha que é teu, não tem espaço para teu sonho. Tu vai ter que abrir espaço para isso, né? Então, terminando a história da cama, porque eu lembrei que ela não tá mais aqui, porque eu vendi ela, e porque daí na primeira vez que eu falei pro marido, ele disse, tá cheia a cama, o que nós vamos fazer com essas coisas? A gente vendeu a cama e não tem mais nenhuma coisa que estava dentro da cama. Que lindo, aonde foram essas coisas? Como tinha espaço, assim, para essas coisas em outros lugares. E outras coisas foram vendidas ali que a gente nem usava mais. Então, quanta coisa na nossa casa mesmo está parada, imagina dentro da gente. Quantos sentimentos que está parado, que a gente não mexe e não descarta, né? Quantas mágoas que estão ali remoendo, quantas coisas que tu não consegue esquecer que fulano fez, ciclano nisso, naquilo, que tu não deixa para trás, e aí não tem espaço mesmo para sonhar, não tem como, né? Então, esse é um exemplo de que é a mesma situação das coisas que a gente tem, né? Eu tenho que abrir espaço também para esse novo sonho, para essa quem sou eu, né? E esse desagradar ou agradar vai entrar nisso, né? Porque eu precisei ter esse parâmetro de entender, peraí, eu não vou mais participar desse grupo aqui, mas eu vou desagradar. Eu sei que elas não vão gostar disso. Mas eu vou me agradar, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu quero. Realmente chegou o limite ali. Ou eu vou sair disso, ou eu vou participar daquilo. Então, eu vou dizer mais não, né? Vou dizer para alguém me convida para um almoço, eu não vou, eu estou trabalhando. E a pessoa vai lá dizer, ai, mas só um dia. Ou ela vai pensar isso, né? Eu vou estar desagradando ela de alguma forma. Então, vai estar sempre nesse equilíbrio, né? Mas o agradar, o mais importante é a gente se agradar, para poder encontrar esse quem somos, para poder sonhar realmente, né? Vamos ver o que é por isso. Comentário aqui. Gislene comentou. Bem respondido. Digo no padrão hoje de que a casa tem que estar linda e perfeita. Fazer comida gostosa, saber cozinhar, etc. O livro traz também esse tópico. A Sharon falou questão de ponto de vista e prioridades, exatamente. E só falando isso aqui da Gislene, tem uma coisa que é, por exemplo, assim, ó, eu não sou a que fica comentando sobre fazer comida quando eu vou nas famílias, círculos, etc. Receitas, essas coisas. Mas o meu esposo já que ele fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele gosta disso. Então, assim, eu sinto que as pessoas, quando elas vão falar de comida, elas falam pra ele. Elas acham que eu não cozinho, é ele que cozinha. Né? Aí um dia, o que aconteceu? Um dia eu fiz uma coisa diferente e as pessoas... Depois tem uma pessoa que fala mais, assim, né, da família, e fala mais que as outras, aí ela disse, nossa, tu me surpreendeu, porque eu achei que tu não cozinhava nada. Porque eu não falo para todo mundo que eu não falo para todo mundo que eu cozinho, ou isso eu fico trocando receita, ou isso ou aquilo. Então, isso que a Gisele falou, né, da gente tem que cozinhar. Porque eu sou a mulher, eu tenho que cozinhar maravilhosamente bem, e ele por que ele está falando? É como se ele tivesse um poder, né? Porque o marido tem um poder que ele sabe cozinhar, é um poder extraordinário. A mulher não, é uma coisa normal, né? Uma coisa comum, assim, ser aquela que cozinha, né? E aí a gente foge até de responder. Então, isso talvez era até uma defesa minha quando eu não falava sobre comida, né? Porque como eu já não falava, então eu não vou nem interagir muito sobre isso, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Então, talvez é aquela defesa, nem vou falar nada, porque talvez eu não sei fazer o que deveria, né? O que a mulher deveria saber fazer. Devo saber fazer o arroz XYZ, que é o que a gente ouvia até das mães, né?
Que nem a gente tá no almoço. Eu tava no almoço esses dias, falaram assim, tu já pode trabalhar depois que tu fez um É. pudim, um bolo, uma coisa diferente, né? Então, porque é o ideal a gente saber fazer aquela comida, né? Realmente. E aí tu acha, não, mas eu não tô boa em casa, então eu vou sair para trabalhar, fazer outras coisas fora para compensar aquilo. Pode ser uma análise também, como a Sharon falou, é uma questão do ponto de vista, essa análise também de por que que a mulher não é boa em casa e ela sai fora, ou ao contrário, vai depender de quem ela é, né? Essa Do resposta de quem ela estilo, exatamente, do estilo dela. De repente ela é uma mulher que eu conheço, a minha filhada, ela é uma mulher assim. Ela tem a casa dela impecável, mas ela não é uma dona de casa. Ela fala, eu não gosto, eu tenho quem faça. Que bom que ela pode. Eu não tenho quem faça pra mim. Então vou botar assim, eu tive filhos um pertinho do outro, uma pertinho da outra. A minha casa era brinquedo, toda a casa, cozinha, banheiro, tudo. Sinto muito, se você fosse me visitar, você não ia gostar da minha casa bagunçada. Mas era uma casa, estava arrumada, mas era a casa das crianças. A liberdade era delas. A cozinha estava lá, naquele momento era eu que cozinhava. Então, quando dava para fazer, ok. Quando não dava o frango da esquina, ok. Que a gente chamava de frango com poeira. O frango estava ótimo também. E, gente, assim, é prioridade, é ponto de vista. E tudo vem com base nos padrões que a gente cresce. Do coletivo, aí a gente volta para o coletivo. Se você cresceu ouvindo que se você faz um bolo diferente, você tá boa para casar. Ah, você ainda não aprendeu a passar um café? Você não sabe passar um café? Como assim? Você não sabe colocar uma mesa? Nossa, na casa da minha avó, primeira coisa que as meninas tinham que aprender era botar a mesa. O prato, o garfo, a faca, o copo na posição certa, os descansos de travessa. Aí eu vou perguntar assim, pra quê? Ah, se um dia eu quiser fazer uma boa mesa, eu sei fazer. Mas isso não me importa. Isso não é prioridade pra mim. Sabe? Então, Então, se você quer ter a sua casa linda e perfeita, eu não chamaria de padrão. Eu, Tatiana, não chamaria de padrão. Eu chamaria de desejo seu jeito, sua assinatura. A nossa casa é a nossa assinatura. Então, a minha casa sempre foi uma casa livre para expressar criatividade. Com seus limites, claro, porque senão vira uma anarquia, mas ela sempre foi uma casa livre. Eu já convivi em dois tipos de casa. Uma casa em que a gente tinha que se virar, que era a casa dos meus pais, que os dois trabalhavam fora. A minha mãe era uma excelente dona de casa nas sextas-feiras, ao som de Lulu Santos, botando todo mundo para fazer a faxina da semana às 7 horas da noite. Porque era o olha tempo que que ela divertido. tinha para arrumar a casa. Entendeu? E todo mundo caía dentro. Ela com a cerveja, o cigarro dela e a gente lá com o balde esfregando e vamos embora arrumar a casa. Roupa para passar, gente, ficava tudo largado em cima de uma cama que ninguém usava, mas não foi vendida não. Depois as meninas aprenderam a dormir na cama. Mas era assim, era muito. Se a sua vida é tão agitada e você não consegue. E ela é assim, tá tudo bem. Você não precisa estar. Hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou passar roupa. Não, se eu não passar roupa, meu armário não fica organizado. O padrão, na verdade, é você que cria. É o seu padrão. O meu padrão é o quê? Eu preciso estar pelo menos com essa mesa aqui organizada. Porque senão não sai dissertação, não sai leitura pro Las Lobas, não sai terapia, não sai nada. Então, pelo menos esse meu espaço aqui, que é uma mesa de 1,10 m, mais ou menos, uma mesinha, acho que nem chega a 1,10 m, tem que estar mais ou menos organizada. Mais ou menos assim, ó. Essa baguncinha básica aqui. O resto do quarto é uma bagunça total. Tá tudo junto e misturado. E aqui a não gente vai fazendo exagera, a mas, nossa. ô, Tati, para de A exagerar, gente vai. vai fazendo Não, não exagera. a nossa Bagunça é energia. outra. Nós estamos falando de outra bagunça aqui. Isso aí não vai funcionar. Tá ótimo. Não, seu E é lugarzinho tá Esse ótimo. espaçozinho. É o escritório, hein? Aqui era o quarto de hóspede original. E aí foi saindo. Isso é outra coisa que eu tô tentando mudar esse vício, deixar mais espaço aqui de quarto. Não, ele é o meu local de trabalho. Então, se eu crio esse padrão, eu também preciso criar o padrão de que é um escritório para me sentir realmente Sim. trabalhando, colocando em prática e não ter vontade de vir para cá e dormir, porque é o quarto, né? Então, essa Uhum. mudança, quando eu me pego, eu falo, tá lá no quarto. Não, tá lá no escritório.
Porque eu também Isso, a queria, gente fala aqui. por isso que eu queria tanto que a cama saísse daqui, porque eu precisava sentir mais o espaço realmente do trabalho para que nem tu na mesa, né? Essa questão da mesa tem que estar desse jeito aqui para poder trabalhar melhor. O meu espaço precisava ter certas coisas. Uma das coisas que me incomodava era ter a cama ali. Então, essa percepção também cabe no que vocês estavam falando, que tu estava falando, desse padrão que a gente cria. Não, peraí, eu quero a casa de que jeito? A casa do padrão que eu quero ter. Que eu Se tem vibro. bagunça lá, isso, aquilo, exatamente. Se eu tenho isso aqui, bagunça lá no quarto ou não, vai do padrão que a gente quer e se sente bem, né? Não é que eu É. sou É boa, isso não sou boa. que você estava falando, Tuti. Você tirou a cama, você tirou algumas coisas, você abriu espaço, porque você estava abrindo espaço dentro de você. Por isso foi confortável de fazer. A questão de limpar a casa, de ver, isso eu percebi em mim há alguns anos atrás, que eu limpava a casa tentando limpar alguma coisa dentro de mim. Gente, isso é muito sério, cara. Isso é Ou muito fugir, né? sério. Fugir de fazer alguma coisa também, né? Às vezes até para quem está começando a ser empresária, que não tem o hábito de lidar com burocracias, planilhas, etc., é mais fácil limpar a casa que tu aprendeu desde pequena do que sentar para mexer numa planilha do Excel que tu não sabe nem colocar lá mais ou menos. É mais Então, fácil cair numa faxina ou numa bela receita de bolo complicado do que pegar um livro e fazer uma dissertação, entendeu? Porque, ó, como que eu vou me sentir útil? Como que eu vou me sentir útil em uma pessoa de valor se eu vou fazer um negócio e não consigo, eu vou ficar parada? Não, eu vou fazer o que eu sei. Que é limpo uma casa como ninguém. E aí, no final do dia, eu me sinto útil. E, ao mesmo tempo, tem aquela outra vozinha que fala assim, nossa, você não fez a dissertação. Você fugiu. Você tá pisando na bola, gata. E essa Não, cobrança é a mais essas doída, cobranças aí, gente. isso é o pior de tudo. Essa é a mais doída. Ai, meu Deus. E essa acho que pra gente finalizar esse último trecho que eu adorei, assim, porque eu sempre falo das lobas, e eu chamo as mulheres de lobas, e eu falo que eu sou a loba e tudo mais, porque a doutora Clarissa traz isso, né, porque eu me identifiquei muito que ela fala em questão da comparação que ela fez, como que uma loba age em uma alcateia, cuidando dos filhotinhos dela, como ela ensina os filhotes a caçar, e depois eles se viram, né, e a gente faz isso no nosso negócio também, ensina o nosso negócio a vender, a caçar, até que um dia ele vai caçar sozinho. E quanto uma loba corre livre, uma loba está pronta para tudo. E nesse trecho ela fala disso, né? Que durante a nossa vida vai acontecer várias coisas, vai ter pessoas que vão comentar do que a gente está seguindo um padrão diferente, a gente está desagradando, a gente vai ouvir essas coisas. E não dá para, de novo, estão falando isso, de novo eu vou ter que enfrentar isso, né? Mas aí ela fala nesse último trecho, no último parágrafo. A natureza selvagem nos ensina que devemos enfrentar os desafios à medida que eles se apresentem. Quando os lobos são atormentados, eles não saem dizendo, ah, não, de novo. Eles saltam, investem, correm, desaparecem. Fingem-se de mortos, pulam na garganta do agressor, fazem o que tiver que ser feito. Portanto, não podemos ficar escandalizados com a existência de entropia, deteriorização, tempos difíceis. É preciso compreender que as armadilhas preparadas para capturar a alegria da mulher irão sempre se alterar e mudar de aparência. Mas nossa própria natureza selvagem, nós iremos encontrar a energia absoluta. Então, a gente trazer mais essa energia realmente da loba, de que vai vir desafios de um lado ou do outro, o tempo todo tem uma aprovação, uma coisa que estão questionando, porque é muito forte isso cultural, essa questão de ter uma empresa diferente, né? Porque eu chamo as mulheres de lobas, mas sempre vem alguém perguntando, ai, mas por que tu fala lobas? Ou por que lobas? Tudo bem se a pessoa está perguntando por quê, mas eu quero colocar isso no meu negócio, não quero que a minha empresa seja uma empresa de gestão igual as outras, gestão de empresas, tal. Pode ser, mas eu quero que seja uma coisa diferente, relacionar isso com a história dos lobos, a história do livro das mulheres com os lobos, né? Então, a gente colocar esse ser mais loba, né? Saltar, investir, fingir de morta, pular na garganta da pessoa,
e também fazer aquilo que a gente está falando, projetar quem a gente quer ser realmente e criar mais o nosso padrão, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Nós três sempre estamos conversando e acredito que desde esses círculos que começaram, e eu gosto muito de analisar assim, a Tati e a Edith, e a Sheila também que participa bastante, como que elas eram lá no primeiro círculo e como elas são hoje, que são bem diferentes. Então, o que a gente foi aprendendo e construindo? A nossa mudança, o quanto a gente criou novos padrões só por estar aqui nessa live juntas, estar discutindo coisas e ajudando ainda outras pessoas que estão, vocês que estão aí do outro lado também. Não é, meninas? É isso Totalmente. mesmo. Esse negócio de fingir de morta foi maravilhoso, porque eu me fingi de morta, tô aprendendo a me fingir de morta como ninguém também. Tipo, não vou responder isso, não vou me estressar com isso, eu me finjo de morta mesmo para a gente poder sobreviver. Senão fica difícil. Então, a questão é essa, a gente vai vendo os pequenos pontinhos onde a gente pode fazer mudança, e aí, com os pequenos, do micro para o macro, vai ficando mais simples, mais assertivo de fazer. Sim. Mas a ideia aqui é primeiro você olhar o seu coração. Exatamente. Sair um pouquinho do mundo dos sonhos. Sonhar sim, ter sonhos, mas não viver no mundo dos sonhos. Viver muito no aqui e agora, e aí vai perceber todas essas nuances que a gente debate aqui. Isso é uma grande verdade. É isso. Então, ficamos por hoje. Até a próxima terça. Não, semana que vem. É na quarta, se eu não me engano. Semana que vem vai ser na quarta, porque terça é feriado aqui no Rio Grande do Sul. Feriado sempre dá alguma coisa, então melhor fazer na quarta-feira. Dia 21 de setembro vai ser a próxima. Beijo, meninas. Beijo, gurias. Beijo. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau. Até. Até.